Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Na Turquia, um segundo terremoto de magnitude 7,5 atingiu hoje a região de Kahramanmaraş, no sudeste do país, segundo a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres da Turquia. Ele ocorreu a uma profundidade de 7 quilômetros. O tremor secundário está localizado a cerca de 95 quilômetros ao norte do terremoto original, que ocorreu pouco mais de 9 horas antes no sul da Turquia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Pelo menos 120 tremores secundários ocorreram após o terremoto. Este foi o mais forte dentre eles. Mais de 2.700 pessoas morreram na Turquia e na Síria e milhares ficaram feridas. As equipes de resgate estão correndo para retirar os sobreviventes de debaixo dos escombros. E aqui no Brasil, as buscas por desaparecidos no naufrágio da embarcação com 14 pessoas a bordo na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, entram no segundo dia. Subiu para 6 o número de mortos e 2 pessoas seguem desaparecidas. Sem interrupção, os bombeiros trabalharam à noite e de madrugada nas buscas pelos desaparecidos do naufrágio de uma traineira na Baía de Guanabara. Os primeiros corpos encontrados, de 2 homens e uma mulher, foram levados para o grupamento marítimo de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. 6 tripulantes foram resgatados com vida e já receberam alta. Entre os desaparecidos estavam um adolescente e uma criança. A traineira Caiçara saiu neste domingo em um passeio entre amigos no entorno da ilha de Paquetá e voltava para o continente quando uma tempestade chegou com fortes ventos. A embarcação acabou virando dentro da água. O corpo de bombeiros foi acionado no fim da tarde para o acidente. Os 6 sobreviventes foram resgatados por um barco que passava pela região no momento. Os bombeiros trabalham com um grupamento de buscas e salvamento e um helicóptero para tentar localizar essas vítimas, além de lanchas motoaquáticas e botes. Em nota, a Marinha do Brasil disse que a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento e que um procedimento interno vai ser instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. O governador afastado Ibanez Rocha deve recorrer do afastamento ao Supremo Tribunal Federal ainda nesta semana. Ele foi distanciado da gestão do Distrito Federal após os ataques de 8 de janeiro em Brasília. A defesa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal do afastamento do chefe do Executivo, alegando que a investigação já mostrou todas as circunstâncias do que se deu antes, durante e depois dos fatos do dia 8 de janeiro. E com isso, que já é hora do governador ser reconduzido ao mandato. Os advogados de defesa afirmaram em nota que, ao final do inquérito, esperam o arquivamento do caso. A defesa de Ibanez Rocha pretende incluir entre os argumentos a revogação da prisão preventiva do ex-comandante-geral da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. A decisão de relaxar a detenção foi do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito dos inquéritos que apuram ações e omissões de autoridades nos atos antidemocráticos. Com isso, Vieira está em liberdade provisória. Ele foi exonerado da PM em 8 de janeiro, após os ataques que resultaram na depredação dos prédios públicos das sedes dos 3 poderes em Brasília. Na ocasião, Moraes também decidiu pelo afastamento de Ibanez por 90 dias e a segurança pública do DF foi colocada sob intervenção federal por 1 mês. Ao final dos trabalhos, em 27 de janeiro, o interventor Ricardo Capelli apresentou o relatório das apurações e concluiu que Vieira, apesar de comandar as tropas, não teve responsabilidade direta sobre a falha de segurança que resultou na vandalização dos edifícios e obras de arte. Ibanez já prestou depoimento à Polícia Federal e entregou seu celular para perícia espontaneamente. Em depoimento, ele afirmou acreditar em uma sabotagem na segurança pública e disse desconhecer que o protesto seria violento.
Cerca de 4 em cada 10 consumidores inadimplentes, equivalente a 42%, se consideraram muito endividados durante o segundo semestre de 2022. O levantamento foi divulgado pela empresa de inteligência analítica Boa Vista. De acordo com um estudo, com 43% dos inadimplentes, as dívidas aumentaram na passagem de 2021 para 2022. Ao mesmo tempo em que 42% alegaram uma piora na situação financeira na segunda metade de 2022. Entre os consumidores que têm alguma dívida em atraso, 68% compõem as classes D e E 85% são economicamente ativos e a maioria, 35%, está na faixa dos 18 aos 30 anos. As mulheres são a maior fatia entre esse público, correspondendo a 56%. Aproximadamente 80% dos inadimplentes declararam ainda que têm dificuldades para pagar as suas contas e deixá-las em dia, contra 71% no semestre anterior e 70% no mesmo período de 2021. Uma alternativa aos voos, as passagens de ônibus registraram aumento em 2022. A repórter Bruna de Jaimo tem mais informações. O avanço no valor das passagens de ônibus foi mais alto do que o dobro da inflação. Enquanto as passagens rodoviárias para viagens interestaduais subiram 13,8%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, aumentou 5,79%. Algumas cidades registraram altas até maiores do que o transporte aéreo, como é o caso de Belém, Fortaleza, Salvador e São Luís. E a maior diferença foi sentida em Belém, com um aumento de 30,9%, enquanto nas passagens aéreas foi de 3%. O principal motivo para isso acontecer foi o preço do diesel, que representa cerca de 30% dos custos do setor. No ano passado, o litro subiu 22,87% no país, segundo o IBGE. Além da alta do combustível, outro fator também é a desvalorização do real, que tem pressionado o preço das passagens. O aumento no preço já tem elevado os consumidores a desistir de viajar, mas a dica é pesquisar bastante e ver qual é o melhor custo-benefício. Uma operação israelense na Cisjordânia ocupada deixou mais de 5 palestinos mortos nesta segunda-feira. O conflito já causou quase 50 mortes somente em 2023. O Hamas, que controla a faixa de Gaza, confirmou que vários de seus combatentes foram mortos em um confronto armado com a ocupação sionista, mas não deu mais detalhes. A operação ocorreu durante o auge da escalada de violência entre israelenses e palestinos e após autoridades de Jericó alertarem que a cidade estava sob cerco desde um tiroteio no dia 28 de janeiro. De acordo com um oficial israelense, as forças policiais estavam com os corpos dos 5 palestinos mortos durante a operação no campo de refugiados de Aqabat Jaber. Israel afirma que o alvo do ataque era o grupo de terroristas do Hamas, que realizou um tiroteio no final do mês passado, quando 2 homens armados se aproximaram de um restaurante em um assentamento israelense perto da cidade palestina. Um dos homens abriu fogo no local, mas a arma travou após o primeiro tiro e a tentativa de ataque não deixou feridos. Os suspeitos fugiram e, desde então, o exército israelense fortaleceu a presença nos arredores de Jericó com o aumento das buscas. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, qualificou a operação como um massacre abominável e disse que os heróis do acampamento de Aqabat Jaber lutaram até a morte como mártires para defender sua terra e seus lugares sagrados. Já o governador de Jericó, Jihad Abu al-Assal, chamou a operação desta segunda-feira de crime hediondo. O confronto entre israelenses e palestinos já deixou quase 50 mortos somente em 2023. A Índia inaugurou hoje a maior fábrica de helicópteros do país, que pode produzir cerca de 1.000 aeronaves por ano, em mais um passo para reforçar as defesas contra uma ameaça da China. Na semana passada, Nova Delhi já havia anunciado um aumento do orçamento anual militar, de olho no rival geopolítico, com quem disputa parte da fronteira ao norte. Made in India हथियार तो दे ही रहे हैं. Nós estamos fabricando armas made in India e nossas exportações cresceram muito depois de 2014. 2014 की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है. A Índia é um dos maiores importadores de armas do mundo e, apesar de ter impulsionado a fabricação própria de material bélico, continua dependente da Rússia, seu principal fornecedor.
Localizada no estado de Karnataka, no sul do país e apresentada como a maior da Ásia, a fábrica recém-inaugurada vai produzir helicópteros utilitários leves projetados e desenvolvidos na Índia. Há alguns meses, Nova Delhi já havia revelado seus helicópteros de ataque projetados localmente para uso em áreas de grande altitude, como o Himalaia. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.